E hoje à noite nós temos o privilégio, a alegria, a bênção, coroando o nosso ano, de termos conosco hoje como preletor o pastor Pascoal Piragini Júnior. Essa é uma bênção gloriosa. Pastor Pascoal, além de ser o pastor da Primeira Igreja Batista, é um incentivador desse trabalho, ali no backstage, sempre nos apoiando, sempre fortalecendo, sempre dando aval para a gente trabalhar. O fato da gente estar aqui, o fato da gente ter começado aqui, ter ido para o Castelo, os relacionamentos, a FIEP, tudo isso tem a mão dele. E a gente agradece muito a Deus, viu, pastor? Muito obrigado pela sua vida, pela sua amizade, pelo seu companheirismo nesse ministério. E está aí o fruto, né? Que alegria estar aqui com vocês e ver, poder... a gente escuta os relatórios, né? Mas ver a bênção é mais gostoso. Então, ver vocês participar ali do momento de tomar o lanchinho junto e encontrar tanta gente boa, conhecer outras pessoas queridas, né? Então, foi um privilégio muito grande e eu quero agradecer o convite de estar aqui, né? Dessa vez deu certo, já algumas vezes não deu, né? E participar com vocês. Agora, pode saber que eu estou sabendo de tudo, né? Porque a gente checa, quer saber e realmente torce por esse movimento de homens, esse movimento do reino de Deus acima de tudo. É isso que a gente tem, porque eu sei que tem de várias igrejas aqui, e a gente não tem a intenção de fazer disso uma pescaria no aquário de alguém, mas é essa santa mobilização do povo de Deus, dos homens que estão aqui, e que a gente pode se motivar mutuamente e trabalhar juntos. Bom, eu comecei o meu ministério muito cedo, com 21 anos de idade. E eu fui convidado para ser pastor na igreja que eu havia crescido. Naquele momento, eu já não fazia parte daquela igreja, pertencia à igreja da Lapa, eu era da igreja de Água Branca antes, porque comecei a namorar a minha esposa, que era da outra igreja, não é? E fiquei por lá. E aí aquela igreja começou a me sondar para ser pastor dela. E eu tinha uma grande preocupação, porque todo mundo me conhecia desde criança. Eu costumava dizer que literalmente o povo lá me conhecia de calças curtas, porque naquele tempo a gente usava calça curta, né? E eu usei muito tempo calça curta, e aí o pessoal me viu de calça curta. Eu me lembro que eu fui conversar com um missionário com quem eu trabalhava na época, numa agência da nossa denominação, e coloquei a minha preocupação. Como é que é esse negócio da gente ser pastor numa igreja que você cresceu e você liderar aquela molecada toda que agora são líderes da igreja, são jovens da igreja, são pessoas, e liderar pessoas que foram seus professores, seus mestres. E aí aquele homem de Deus, aquele missionário, usou uma palavra muito interessante para mim. Ele falou: olha, a única coisa que você precisa para poder liderar é ser homem de Deus. Como assim? Ele falou assim: olha, para você conduzir pessoas, para que as pessoas se sintam inspiradas a seguir você, não importa o título que você tem, não importa a idade que você tem, não importa se te viram dessa ou daquela maneira, o importante é que quando eles olharem para você, vejam uma coisa antes, que você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele foi um sentimento muito forte no coração, de dizer: Senhor, me ajuda a ser, acima de tudo, um homem de Deus. E eu queria ler na palavra de Deus sobre um homem de Deus que me inspira, e quero aprender com esse homem de Deus da Bíblia, que me inspira a algumas atitudes que a gente tem que buscar na nossa vida para ser esse homem de Deus que inspira. Esse homem de Deus que inspira dentro de casa, esse homem de Deus que inspira lá no trabalho, esse homem de Deus que inspira quando está lá no seu lazer, uma pessoa que inspire, e que as pessoas possam dizer assim: olha, vale a pena a gente seguir,
vale a pena a gente copiar, vale a pena a gente aprender, porque aquela pessoa é diferente, é um homem de Deus, tá? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, se você tem Bíblia, você pode acompanhar, senão eu vou ler aqui para você em voz alta. É uma história muito bonita sobre Eliseu, onde diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. E então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. E então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que eles sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. E então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor, e assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eliseu era um profeta, e um profeta tão marcante, que as pessoas não o chamavam de profeta, chamavam de homem de Deus. Porque por onde ele passava, deixava uma impressão forte da presença, da autoridade de Deus, do poder de Deus. E esse homem de Deus me ensina algumas coisas que eu quero perseguir para a minha própria vida. A primeira delas é que o homem de Deus é capaz de ver a realidade na perspectiva do céu. E essa é a primeira qualidade de um homem de Deus: ver a realidade na perspectiva do céu. Há um provérbio na palavra de Deus que diz assim, que sem visão o povo perece. E quando a gente vai trabalhar e vai ser treinado nas empresas, a primeira coisa que a gente vai aprender, vai ouvir, é sobre a visão de um empreendimento, a visão dessa empresa, para onde a gente quer trabalhar, de que jeito que a gente quer trabalhar. Depois vai ter que escrever a missão. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Fala a verdade, é complicado e tem que escrever. Depois coloca aqueles cartazes espalhados e a gente tem que dizer: esses são os nossos valores, essa é a nossa visão. Mas é verdade, se a gente não tem visão, a gente se perde.
E a visão nada mais é do que a gente olhar a vida na perspectiva de um futuro melhor. Então, o que é a visão? Eu estou olhando para frente na perspectiva de um futuro melhor. Agora, o homem de Deus tem visão, mas ele tem visão de um futuro melhor na perspectiva de Deus. E aqui esse texto vai falar exatamente disso. Chegam lá os inimigos que estão querendo, bom, se esse homem é o homem que fala tudo que a gente está discutindo, dos nossos planos, e ele tem essa capacidade, então o negócio é matar esse homem, tirar ele de cena, e aí a gente vai vencer o rei de Israel. E o servo dele vai lá pegar água para fazer o café da manhã, e ele olha e vê a cidade cercada, os carros de guerra, todo o batalhão do exército ali naquele lugar para prender um homem, o homem de Deus. E ele chega desesperado e diz assim: olha, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? E esse homem de Deus não está preocupado. Ele faz uma afirmação que parece uma tolice. Ele diz assim: não fica nervoso não fica com medo, porque tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. E eu fico imaginando, coitadinho daquele servo, ele diz: esse cara está ficando doido, o meu patrão está doido, não tem jeito, não tem ninguém, tem exército, tem carro de guerra, tem tanque de guerra. Os carros de guerra eram como tanques de guerra naquele tempo, eram carros feitos de ferro, onde as pessoas se escondiam das flechas ali e atiravam flechas, e eram puxados por cavalos. Então você imagina tudo isso para prender um homem, e aquele homem está em paz, e ele está tranquilo, porque ele tem uma visão da vida, dos problemas, das lutas, na perspectiva de Deus. E o que ele estava vendo? A Bíblia diz que ele estava vendo as carruagens de fogo e os anjos do Senhor que estavam ao redor dele. E é interessante porque as carruagens de fogo foi a visão que Eliseu teve quando Elias, o profeta que o antecedeu, foi levado ao céu. E ele tinha pedido ao Senhor que desse porção dobrada do Espírito daquele profeta para ele, e a promessa era essa: ele receberia essa porção dobrada se ele visse esse momento de Elias ser levado aos céus. E ele viu as carruagens de fogo. E era como se Deus estivesse dizendo: olha, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma autoridade que esteve lá com Elias, e que eu prometi que estaria com você 2 vezes mais, está agora com você. Então não fique preocupado com o que tem à sua volta, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há um contraste entre o homem de Deus, que era capaz de ver o que as pessoas não viam, e aquele homem que estava junto do homem de Deus e que só tinha a possibilidade de ver aquilo que estava acontecendo. Essa é a grande diferença entre o homem de Deus e o homem comum. É que a gente entra para a vida, a gente entra para os problemas, a gente entra para as lutas, a gente entra para os negócios, a gente entra com os conflitos dentro da nossa casa, a gente passa por tudo isso como qualquer outra pessoa, mas a gente não está apenas fazendo contas, a gente não está apenas olhando para a psicologia para ver como é que a gente vai lidar com aquele menino que está meio desorientado, e esse menino é nosso filho. Tá? A gente não está apenas olhando a conjuntura nacional, se a perspectiva financeira do ano que vem é boa ou é ruim. A gente começa a olhar para cima, e a gente começa a buscar o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso se revela, e o Todo-Poderoso fala conosco, e o Todo-Poderoso nos dá caminhos. E aí a gente vive como homem de Deus na perspectiva do céu. Então a primeira lição que eu quero deixar com você é essa: todos nós podemos viver na perspectiva da terra. Todos nós podemos fazer contas, todos nós podemos ter planos, todos nós podemos ter uma visão estratégica, mas só o homem de Deus pode perceber o propósito de Deus para a sua vida, e pode navegar às vezes pelos mares revoltos da vida numa segurança tremenda, porque ele está sendo guiado pelo Todo-Poderoso. E o desafio que eu tenho para você é: seja um homem de Deus.
como é que a gente se torna homem de Deus? É muito simples. É tão simples que às vezes a gente complica. Porque a gente quer alguma coisa complicada. Porque a palavra de Deus tem uma mensagem muito simples, ela diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para ser homem de Deus tem que ter um anelo, um desejo ardente da alma de buscar o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de conhecer o Senhor, de ter intimidade com Ele, de abrir a palavra e deixar a palavra de Deus nortear os nossos caminhos. E é nessa intimidade que a gente muda de perspectiva. E olha, queridos, a gente muda de perspectiva como marido, a gente muda de perspectiva como pai, a gente muda de perspectiva como empresário, a gente muda de perspectiva como trabalhador, porque a gente agora não está apenas olhando o cenário, todo mundo olha o cenário, mas você tem um plus, você olha agora o cenário na perspectiva do Todo-Poderoso. E quando Deus nos dá as palavras de ordem dEle, então, querido, pode pôr o pé ali, porque o Senhor garante a sua palavra. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Tantas coisas já aconteceram de desafios, alguns imensos, você não faz nem ideia. E de repente a gente ouve a palavra de Deus e a gente olha o cenário, todo mundo diz: você é louco, você é maluco, não vai dar certo, não tem jeito. E a gente vai porque ouviu a palavra de Deus. E quando Deus fala conosco, a gente está olhando na perspectiva do céu e coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Coisas de Deus começam a acontecer. Pode ter certeza disso. Essa é a palavra de Deus para nós. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o homem de Deus, que tem essa visão na perspectiva do céu, da realidade, ele é um instrumento de Deus na terra para ajudar outros a terem a visão na perspectiva do céu. E eu acho tremendo isso, porque está lá o empregado dele tremendo de medo. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E ele diz: olha, não fica preocupado não. Tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. E eu acho que ele olhou para a cara daquele servo, não está na Bíblia, mas eu imagino que ele olhou para a cara daquele empregado, e aquele empregado estava desesperado, dizia assim: de vez em quando o meu patrão é maluco, varrido, não consegue ver a realidade. E aí, cheio de amor, de carinho pelo empregado, ele diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí aquele servo começou a enxergar o que Eliseu estava vendo: as carruagens de fogo e os anjos do Senhor. Eu não sei se ele ia correr agora por causa do exército do inimigo ou de medo dos anjos. Eu não sei exatamente o que ia acontecer, mas ele estava percebendo a realidade com outro olhar. E é interessante que quando a gente consegue perceber a realidade na perspectiva de Deus, a nossa missão, queridos, é ajudar outras pessoas a ganharem a perspectiva do céu. Por quê? Porque é um presente incrível a gente olhar a vida na perspectiva do Todo-Poderoso. E aí, eu quero dizer para vocês que essa missão de olhar a vida na perspectiva do céu e ajudar pessoas a olharem a vida na perspectiva do céu, começa dentro da nossa casa. Eliseu não tinha família, ele era solteiro. Quem era a pessoa mais próxima dele naquele momento? Aquele servo dele, que estava com ele todo dia, que participava das campanhas junto com ele. E Deus tocou o coração dele para dizer: olha, a tua missão, em primeiro lugar, é começar aqui a ajudar esse homem a enxergar a realidade na perspectiva do céu. E eu quero dizer para você que a primeira missão que você tem como homem de Deus é levar essa perspectiva do céu para a tua casa. Porque, querido, se essa perspectiva do céu só estiver no teu coração,
todos aqueles que você ama estão perdendo essa bênção. Uma bênção de ouvir a voz de Deus, de conhecer o poder da oração, de ter uma leitura da vida na perspectiva da palavra de Deus, de ter um novo juízo de valor. E outra, querido, se você não levar essa visão para a sua casa, a tua casa vai virar um inferno. Porque vai dizer assim, esse homem ficou louco. Está biruta, agora só faz oração. Agora só pensa em Bíblia. Agora só pensa que Deus vai resolver os problemas dele. Por quê? Porque eles não conhecem a perspectiva do céu. Como você também não conhecia. Mas na medida que a gente vai começando a experimentar isso, e a gente compartilha essa visão, e pede para Deus abrir os olhos, e a gente compartilha o que a gente está sentindo, e leva as pessoas a participarem desse movimento, dessa busca pequenina, mas que é intensa da nossa alma, a visão começa a ser dada para dentro da nossa família. Quer ver uma coisa simples? Uma coisa simples, se você não fez isso, eu queria desafiar você a fazer isso um dia. Um dia desliga a televisão, tá? Quem sabe nesse dia você vai comprar uma pizza para a esposa não ter que fazer nada, tá? E naquele dia você, como homem de Deus da sua casa, vai agradecer e abençoar cada um dos membros da sua família. Sabe o que você faz? Você começa primeiro agradecendo tudo de bom que tem na vida de cada um dos membros da sua família. Chega para o teu filho e fala para ele, olha, sabe, eu quero dizer para você o que eu vejo de bom em você. Você é uma pessoa assim, você é assado, você tem essa capacidade, você tem aquela iniciativa, você tem essa criatividade, eu não sei qual é a característica dele. E agora, como seu pai, eu quero te abençoar. Coloca a mão na cabeça dele e começa a pedir a Deus que use aquelas coisas boas que aquele menino, que aquela menina tem, para a glória, para fazer aquilo funcionar na vida dele, para a glória de Deus, para que haja derramada a graça. Parou de fazer isso? Vai para o próximo filho. Depois chega para a esposa e diz tudo de bom que ela tem. Depois, como homem de Deus, põe a mão na cabeça dela e abençoa, pedindo a Deus as coisas mais profundas do coração dela. Agora, escreve o que vai acontecer depois. Se esse dia não vai terminar numa choradeira, e se esse povo não vai se reunir em volta de você, para orar por você também. Por quê? Porque a gente desperta no coração algo novo de perceber a vida com um olhar espiritual. Você está entendendo? Experimenta para ver, faz um dia de especial, não faz um dia de 2 horas não, tá? É um dia de 15 minutos, você faz isso em 15 minutos, depois cada um vai fazer, mas olha, aquele dia vai ficar marcado na mente de todo mundo, porque você ajudou a abrir o olhar na perspectiva de Deus. E se tem lutas da casa, aquele dia não é dia de crítica, aquele dia é dia de bênção, de gratidão. E as lutas que vocês vão colocar na forma de bênção. Senhor, eu sei que o Senhor vai derramar a tua bênção dessa, daquela forma, daquela outra. E olha, pode ter certeza, vai haver mudança. Porque essa é a nossa missão. Não dá para fazer isso todo dia na empresa da gente. Porque primeiro as pessoas têm que ver que você é um homem de Deus. Mas um dia, talvez, lá na tua empresa, você vai ter que reunir aqueles que estão mais próximos de você, e você vai ter que dobrar os joelhos e dizer, Senhor, nós precisamos de um milagre, e nós estamos buscando a tua bênção aqui. E sabe, as pessoas vão ter temor de Deus, ao perceberem que Deus ouve e responde às orações. As pessoas seguem, têm prazer de serem liderados, quando percebem que você é um homem sério, um homem de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. É interessante porque
Eliseu não se contentou apenas em esperar os anjos trabalharem. Ele sabia que os anjos estavam lá, e ele, como homem de Deus, toma a iniciativa. Ele vai falar com o comandante daquela tropa. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos procurando a cidade de Dotã, e nós viemos aqui prender e matar Eliseu. E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, fecha os olhos dessa gente. Quando ele fala de cegueira aqui, ele não está falando que os homens ficaram cegos, que precisavam ser carregados pela mão. É que Deus encobrisse a percepção daqueles homens. E aí ele diz assim: eu vou levar vocês até esse homem. Se vocês me seguirem, eu vou mostrar a cidade e vou mostrar o homem que vocês estão procurando. Pois não, então nós vamos seguir o Senhor. E aí estava funcionando a cegueira, porque estava na frente dele o homem, e eles não percebiam. Eles já estavam na cidade, mas eles não percebiam. E lá vai Eliseu. Você imagina a cena. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando as cenas. Você imagina a cena: Eliseu caminhando na direção da capital daquele país, a cidade mais fortificada, onde estava o rei, onde estavam todas as melhores armas, o melhor contingente do exército estava lá, e ele começa a entrar, os portões ficam olhando, vão abrir, não vão abrir, mas é Eliseu que está caminhando na frente. Abre o portão, é o profeta, abre o portão. Abriram o portão da cidade porque ele era o homem de Deus. Quando eles entram lá dentro, está todo mundo preparado, os flecheiros ali, os lanceiros ali, a cavalaria ali, todo mundo pronto. E aí Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos deles. E eles dizem: onde a gente se meteu? Que cidade é essa? O outro falou: Samaria, capital, aquele lá é o rei, aqui é o exército de Israel. Nós somos um batalhãozinho, olha só, tem o exército todo aqui cercando a gente. Nós estamos perdidos. Como é que a gente entrou nessa? E aí começa: mata, 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 mata. Ele falou: não, para aí. Mas o que eu aprendo nessa questão aqui? É que o homem de Deus, ele tem a missão de conduzir não apenas os que estão dentro da sua casa para o propósito de Deus, mas ele tem que conduzir até os inimigos para o propósito de Deus, até aqueles que estão lá para destruir, para o propósito de Deus. E sabe, toda vez que a gente se apresenta como homem de Deus, com os valores do reino de Deus, com os projetos de Deus, do jeito de Deus, Deus desbanca até os inimigos. Alguns anos atrás, a gente estava trabalhando com um grupo de irmãos, alguns deles estão aqui conosco, junto conosco hoje, e nós estávamos estudando a Bíblia, e entre eles tinha um senhor que é um dos donos de um dos grandes hospitais aqui do Paraná, e esse homem estava num processo de acertar a sua vida com Deus e etc. E a gente começou a estudar a Bíblia e começou a falar para ele: olha, você tem que seguir o jeito de Deus na sua vida. Se você colocar o jeito de Deus na sua vida, Deus vai abençoar você. Mas falou: pastor, você não conhece como é que funciona esse negócio. Não tem jeito de a gente pôr o jeito de Deus nesse negócio de saúde pública. Eu trabalho com SUS. Você sabe como é que funciona esse negócio? Eu falei: se tem jeito, eu não sei. Eu sei que só tem um jeito para você. Se você for homem de Deus, você tem que fazer a coisa certa. Tá, mas então eu tenho que fazer muita coisa, porque não é só essa questão de SUS, não SUS, de compra ou não compra, é também questão de empregado, porque, sabe, a gente registra por um valor, paga por outro, não é? E faz aqui, senão não dá, ninguém aguenta. E se eu fizer isso, eu vou perder os empregados, porque eles também ganham um a mais. E como é que vai ser? Eu falei: querido, eu não sei como é que vai ser, mas se você é homem de Deus, tem que fazer a coisa certa. E aquilo incomodou o coração dele, ele começou a orar, ele pediu para a gente: olha, vocês orem por isso. Nós vamos orar, porque eu tenho que falar com os meus sócios, não é uma decisão minha.
Eu tenho que falar para eles que a gente vai mudar a cultura da empresa, que a gente vai ter que acertar, que vai ter que pagar isso, que vai ter que pagar aquilo. Como é que vai ser? Eu falei, nós vamos orar. Olha, tá bom, eu vou falar com eles, mas é só milagre. Mas Deus não é especialista em milagre? Então tá bom. Aí ele reuniu os sócios e falou, olha, está acontecendo isso, eu estou muito preocupado, meu coração está apertado, eu estou achando que nós vamos ter problemas no futuro, a gente tem que acertar, tem que fazer isso, tal, etc. Os outros sócios olharam para ele e disseram assim, olha, você é o administrador. Se você está sentindo isso e acha que é o melhor, faça, nós vamos cuidar dos doentes. Largaram ele sozinho e foi embora. E ele falou, só Deus para fazer isso. Então tá bom, vamos fazer. E ele começou a fazer, e as coisas foram se acertando. Não foi do dia para a noite, mas um belo dia, ele está lá conosco na reunião, e ele disse assim, sabe, mudou o secretário de saúde do meu município. E esse secretário de saúde tem uma gana de mim que quer comer o meu fígado. E fez um monte de acusações, e mandou um monte de fiscais, e eles olharam tudo. E estava tudo direitinho, porque Deus tinha me livrado dessa vergonha. Tem muita história só desse homem, do que Deus já fez. Muita história desse homem, do que Deus fez na vida dele. Mas uma coisa eu aprendo. Nós não estamos aqui apenas para revelar a perspectiva do céu para aqueles que estão dentro da nossa casa. Essa é a nossa primeira missão. Mas até os inimigos vão ver a glória de Deus quando a gente é homem de Deus em todas as dimensões da nossa vida. E a última coisa que eu quero deixar com você para a gente encerrar é que, de uma maneira inusitada, termina essa história. O rei está lá babando, vamos matar esse daqui, vai ser uma vitória sangrenta, a gente conseguiu destruir o inimigo. E aí, aquele respeito do homem de Deus diz assim, pode? Não, de jeito nenhum, eles são prisioneiros de guerra. E mais, eles são aqueles que vão levar o temor do Senhor para o país deles. Então vocês vão fazer o melhor banquete, uma festa, como se fosse uma festa de casamento. Está entendendo? E os inimigos vão sentar juntos à mesa para comer. E depois que todos tiverem comido, a gente vai mandar essa tropa embora para casa. E eles vão dizer para o rei deles que há Deus nesse lugar. E a Bíblia diz que o temor do Senhor encheu tanto o coração daqueles inimigos que foram soltos, que o moral de toda a tropa para aquela guerra acabou. Ninguém tinha coragem de guerrear, porque disse assim, não dá para lutar contra Deus. O Deus Todo-Poderoso tem abençoado essa gente, e se Deus é por eles, nós não vamos conseguir. E aí, por causa daquele jantar, a paz foi instituída entre aquelas nações. E aí vem para mim a última lição. O homem de Deus, por onde ele passa, ele não deixa um rastro de sangue, de uma vitória sangrenta, de uma vitória que destrói as pessoas, mas ele deixa uma vitória que por onde passa constrói paz. É paz dentro de casa, entre pais e filhos, marido e mulher, entre sogro e sogra, sim senhor. É verdade, é paz nos contextos maiores da família, é paz até com os inimigos, que vão olhar e dizer assim, olha, não mexe ali não, que tem algo diferente. A graça de Deus está lá, e sabe, é tão sério isso, que na hora que vier um problema dentro da casa de alguém que você acha que não gosta de você, vai bater na tua porta para dizer, você pode orar por mim, pode orar pelo meu filho, pode orar pela minha mulher, porque é assim que Deus trabalha, construindo paz. Nessa noite eu queria desafiar você a colocar uma meta no seu coração. A gente trabalha por metas, o homem trabalha por metas.
Eu não consigo trabalhar se eu não souber qual é o meu próximo passo, qual é a minha meta, o que eu tenho que alcançar, o que a gente vai fazer. É assim que a gente trabalha. Então eu queria deixar uma meta para você. Seja um homem de Deus. Busque o Senhor. Tranca a porta do teu quarto. Cria o seu modelo de oração, de estar na presença de Deus. Talvez lá dentro do carro, lá no estacionamento, é aquele lugar teu de intimidade, onde você vai abrir o coração. Eu escrevo porque eu gosto de olhar o que estava lá e o que aconteceu. E aí eu tenho um registro, para eu, quando tiver dúvida, eu folheio aquele livro meu lá, das minhas anotações, e eu digo, não, isso aqui é Deus, Ele já fez, vai continuar fazendo na minha vida. E assim, a gente vai buscando ser homem de Deus. Se você já tem essa experiência com o Senhor, então presta atenção. Você tem que começar a abençoar aqueles que são da sua casa, para terem uma visão na perspectiva do céu. E queridos, a gente não faz isso só falando. A gente faz isso abençoando. A gente faz isso partilhando os sonhos. A gente faz isso orando. A gente faz isso torcendo, mas não só o torcer, dizendo, você vai conseguir, não. Deus vai derramar graça sobre a tua vida. E sabe, aí a gente começa a ver uma perspectiva nova. E aqueles que estão pegando no teu pé, deixa a graça de Deus trabalhar. Vai lá, e Deus, se precisar abrir o olho, vai abrir. Se precisar fechar o olho, vai fechar. E você vai ministrar. Mas por onde você vai passando, como homem de Deus, você vai deixar a marca da paz. Que Deus te abençoe, que te dê graça para isso, tá bom? Nácia, conclua aqui do jeito que vocês estão acostumados a concluir. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Obrigado, pastor Pascoal. Você tem tarefa para fazer, né? É assim que a gente faz. A gente não ouve uma mensagem bonita, a gente ouve um desafio de Deus para a nossa vida, para a gente colocar em prática, né? Você tem tarefa para chegar em casa. E eu quero dizer uma coisa para você, que você pode sair daqui hoje e já começar a criar este hábito de ajudar financeiramente esse projeto, porque a gente precisa. Porque quando a gente for lá para o castelo, nós temos que cumprir com as nossas obrigações financeiras. Então, se você quiser, e se você puder, você deixa uma oferta. Onde é que está aquela caixinha? Está ali, na mesa, naquela mesa, tá bom? Deixa ali uma oferta de amor, só se você quiser e se você puder. Mas eu quero orar por você, exatamente nessa situação agora. Eu tenho... sido desafiado diariamente. Eu quero ser um homem que dê um bom exemplo, que um homem de Deus, que construa e que não destrua, que faça pontes, né? Não destrua pontes. Tem muita gente que é especialista em destruir pontes, né? Mas como a gente ouviu hoje, eu quero ser. Você quer ser? Pai, em nome de Jesus, o nosso desejo sincero é que por causa do nome e do poder de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, nós podemos entrar na Tua presença, e o nosso desejo é que sejamos homens de verdade, homens de Deus, homens que olhem para o impossível, que consigam enxergar o que ninguém enxerga, e que possam ser felizes, e que possam ser abençoadores, e que possam ser construtores, restauradores, que possam ser homens de verdade, em meio a um mundo tão mentiroso, tão fraco de moral, tão cansado. Nós queremos, ó Deus, estar firmes nos valores de Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada homem aqui. E levanta-nos na força do Senhor, assim queremos e assim oramos em nome de Jesus, amém.